Olá, meus amigos, minhas amigas, André Bom Tempo aqui no Notícias Comentadas. Hoje, um especial sobre as manifestações do dia 3 de julho de 2021. Falando aqui então diretamente de São José dos Campos para todo o Brasil, para todo mundo, onde quer que você tenha internet aí para estar devidamente conectado aqui com todos nós. E foram manifestações massivas, atraíram aí considerável parcela da população brasileira. Claro que cada local, cada estado com a sua respectiva capacidade, com a sua respectiva quantidade de indivíduos, mas acho que todas podemos deixar aí bem destacado, chamativa, e apesar dos pesares com relação à pandemia e tudo que a gente fala, comenta e solicita com relação a não haver aglomerações, é claro, evidentemente, inegavelmente, acabaram havendo isso já era fato. Infelizmente, é um detalhe que não há como contornar. Mas dentro do possível, sabemos que os manifestantes procuraram se agrupar, procuraram se organizar e, claro, tentar, dentro do possível, ao máximo, não contribuir aí com proliferação, contaminação, o espalhamento do vírus. Para além disso, era obrigatório a utilização de máscaras, todos os aparatos de segurança possíveis e, evidentemente, utilização de álcool gel, álcool líquido, produtos sanitizantes capazes aí, claro, de combater o coronavírus e não contribuirmos com a proliferação da Covid-19. Então, dentro dessa linha, aqueles que foram às manifestações de hoje e procuraram tomar todos os cuidados e procuraram tomar todas as medidas necessárias, meus parabéns. E aqueles que não foram, mas assim estiveram apoiando, como é o meu caso, por exemplo, e de tantas outras pessoas que também buscaram apoiar, manifestar, colocar seu pensamento e esperam as coisas estarem melhor para poderem, inclusive, estarem apoiando diretamente, nossos parabéns também. O ponto aqui que queremos destacar, lembrando que, né, novamente, acredito que foi um ato bastante importante, até por conta das últimas notícias, dos últimos fatores que nós estamos relatando, não só nós aqui do Mesa de Debates, mas imprensa de um modo geral, a grande imprensa, a imprensa alternativa, a imprensa de esquerda, entre outros aí, estamos querendo cobrar o governo e os governos de maneira geral, evidentemente, e falando aqui, abordando não só tudo que tange com relação à incompetência, descaso, omissão por parte do governo federal e de outros governos com relação à pandemia, com relação ao combate à Covid-19 e a questão das vacinações, principalmente, mas agora, embora para mim, para o meu colega Guilherme e tantos outros isso não fosse nenhuma novidade, mas agora cada vez mais maturidade no quesito com relação às provas, com relação aos fatos, às evidências que apontam índices que corroboram com acusações graves de corrupção por parte do governo federal e seus asseclas nessas
transações com relação às vacinas e muitas questões que ainda merecem e, evidentemente, precisam ser apuradas, investigadas, mas que já alertam por um fato, no mínimo, bizarro, mas que alguns já, infelizmente, não é que a gente esperava, é que não é nenhuma surpresa. Vide o histórico político desses personagens que compõem o atual escalão do governo federal, entre outros governos aí nos diversos estados da federação. Então, escândalos de corrupção, na verdade, a gente já premeditava que era parte do jogo, era parte da regra, para além, claro, do negacionismo, que, como foi muito conversado de uns tempos para cá, e isso não é só uma opinião minha, que eu já vi até discutindo com algumas pessoas, mas inclusive foi curioso que na mesma semana que eu estava refletindo sobre isso, o próprio Reinaldo Azevedo também colocou isso em pauta, que o negacionismo está sendo um verdadeiro negacionismo. Quer dizer, até onde é interessante você ser negacionista ou não, até onde o oportunismo torna você um negacionista ou não. Fosse outro governo, fosse mesmo um governo Temer, por exemplo, na presidência, e estivéssemos na mesma situação de pandemia, estivéssemos com a mesma realidade de Covid-19 mundo afora e, inclusive, evidentemente, inclusive no Brasil, talvez não tivéssemos um considerável grupo de políticos negacionistas, em especial negacionistas no Centrão. Os negacionistas que são da base natural, aquela base que já vem do bolsonarismo é, tradicional, chamemos assim, eles eu já esperava até que fosse nessa linha mesmo. Porém, é bizarro ver tantos outros políticos, tantos outros deputados e senadores que querem também vir na linha do negacionismo, mas porque na verdade se mostrou um importante negacionismo na hora de receber a verbinha, na hora de receber os benefícios por ser da base, por ser da parceria do senhor presidente da República, entre outros. É claro que a coisa flui que é uma beleza, né? Então, se é para ser negacionista, de momento nós seremos negacionistas. Acaba sendo o mantra aí da turma. E pegando todo esse bojo, todas essas considerações que estamos aqui fazendo, aqui colocando, é claro que as manifestações são importantes, necessárias e uma amostragem do descontentamento popular com relação aos mandos e desmandos dos atuais governos, em especial o governo federal. Mas é claro que precisamos aqui averiguar e também induzir um pensamento mais crítico e quanto à necessidade, evidentemente, de termos não só as manifestações mensais e bem organizadas, como algo maior e colossalmente perigoso, inclusive para os próprios governos em questão, que seria uma mobilização de trabalhadores e trabalhadoras em escala nacional, demonstrando, reforçando esse descontentamento e realmente servindo como instrumento de pressão econômico-política contra não só os governos, mas as próprias classes dominantes que os apoiam de alguma maneira, direta ou indiretamente.
É hora da própria população fazer valer a sua vontade, estar empenhada no debate político e mostrar que tanto está descontente com os atuais governos, como também não se sente totalmente representada por aqueles grupos que acabam, inclusive, participando e apoiando as manifestações, mas que em outros momentos, claro que respeitadas as diferenças políticas, mas também apresentaram situações de traição a esta própria classe trabalhadora, apresentaram os mesmos problemas de corrupção, de oportunismos, de malabarismos políticos, entre outros vícios do poder. Gosto desse termo, e a gente já sabe onde a história acabou caindo. Então, nós do Mesa de Debates defendemos aqui um levante popular representado e guiado por uma direção operária e, claro, desligado de viés partidários e críticas aos partidos de uma forma geral, em especial aqueles partidos da esquerda que têm forte viés e apelo eleitoral e na prática, a grande preocupação deles é o cenário de 2022 para poderem fazer os seus próprios candidatos e o grosso restante da população depois que fique às mínguas. Então, por essas e outras, votamos e queremos aqui, inclusive, abrir esse debate com a esquerda da necessidade de uma mega paralisação nacional contrária à despolítica do governo de Jair Bolsonaro e, claro, também contrária às políticas da centro-direita e da esquerda eleitoral oportunista que visa se sobressair das manifestações e jogar uma imagem de grande esperança para derrotar a direita reacionária, mas que nós sabemos como o negacionismo acaba funcionando na política e sendo fatal para aquele lado que estoura a corda primeiro, o lado dos mais fracos, o lado da população trabalhadora, que infelizmente não tem as mesmas forças e reais representações políticas no Congresso para fazerem valer as suas vontades. Dito isso, concluo a ideia, portanto, por aqui e repetindo, aos que foram e aos que não foram nas manifestações de hoje e tomaram todas as precauções sanitárias necessárias, o nosso devido respeito e parabéns.